A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos esses irmãos poderosos que estão me ouvindo aí da Videira de Angola. É uma alegria muito grande estar com vocês, compartilhando mais uma vez essa aula poderosa, cheia do poder, da honra, da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. É uma alegria imensa estar com vocês. Eu creio que mais essa aula hoje vai poder nos abençoar muito com tudo aquilo que Deus está movendo em nosso meio e vai continuar movendo para a honra e glória do seu nome. Aleluia, queridos. Então, nós estamos mais uma vez dando sequência nessa aula poderosa de hermenêutica. E como eu sempre tenho reforçado com vocês, né? Hoje a gente vai abordar alguns temas aí importantes, principalmente com relação à parábola, né? E outras questões que envolvem aí também alegorias, né? Revisão até final do nosso conteúdo sobre profecias. Mas eu acho que é importante, como eu sempre mencionei nessas últimas aulas, né, a gente entender que tudo que Deus está incorrendo através das Escrituras, né, através dessas aulas, o interesse de Deus na nossa vida é alargar o nível de conhecimento da revelação da palavra. Porque hoje vocês, como seminaristas, são homens e mulheres de Deus aí que estão sendo municiados, né, inclusive para manejar bem a palavra da verdade, como diz o apóstolo Paulo, para que de fato não tenha que se envergonhar do evangelho de Cristo. Porque eu creio que nós temos vivido uma geração que, infelizmente, ainda não maneja a palavra dentro da verdade do evangelho. Muitas vezes essa palavra ela é manejada por interesses próprios, por vaidade e por outras coisas demais. Mas eu creio que Deus está municiando cada um de vocês para isso. E eu creio que nesse dia de hoje, o Senhor ainda vai alargar ainda mais tudo aquilo que Ele nos tem entregado. Amém? Bom, vamos lá. Falando a respeito da nossa aula de hoje, né? O que nós vamos abordar nesse tema? Então, até já trazendo um ensejo aí, né? A gente tem que pensar que a Bíblia, como eu tenho sempre dito, ela é uma carta viva de Deus, né? E como a gente vê Deus construindo a Bíblia ao longo da história é uma coisa poderosa. E, e hoje, né, eu tenho pensado muito a respeito disso, né, que a boa interpretação passa por uma boa hermenêutica, né? E a gente vai entender hoje como que a Bíblia, de fato, ela constrói essa doutrina, que eu posso dizer assim, sem depender apenas de textos isolados. Esse é um grande erro da nossa geração. E ao falar disso, né, é bom a gente entender que a boa interpretação bíblica, ela sempre vai nascer de uma boa leitura, não só, obviamente, visual do texto, mas hermenêutica, né? E também entendendo que a minha experiência pessoal como um todo, né, entender que qualquer outra conclusão que eu venha trazer aqui de natural, ela pode até colaborar, mas ela não vai, de alguma forma, consolidar aquilo que a Bíblia quer dizer. Então, eu tenho que entender que uma doutrina bíblica ela precisa nascer de um conjunto de revelação. Antes de eu dizer que a Bíblia ensina isso, a Bíblia ensina aquilo, eu preciso de alguma forma ter uma clareza a respeito do que as Escrituras falam a respeito daquele assunto. Por quê? Porque a Bíblia, de certa maneira, ela não deve ser usada só para confirmar aquilo que eu já penso. Então, de uma maneira geral, ela precisa, de alguma forma, fazer o quê? Entender que toda a ênfase dos textos bíblicos sempre existe uma mente de Deus para governar aquele assunto. Então, quando eu olho para isso, o que eu percebo, na verdade? Que a boa interpretação, ela não começa ali de uma conclusão natural minha. Ela sempre vai partir da seguinte pergunta: o que esse texto realmente quer dizer? Então, dentro dessa aula, hoje, nós vamos, de alguma forma, tratar esses princípios teológicos da interpretação, né, que são princípios que vão nos ajudar, nos nortear a um ponto central. E eu acho que esse é o ponto central. Né? Todo ensino realmente é bíblico, que, pelo menos quando eu falo ensino, não ensino da Bíblia, né? Ou, realmente, assim, ensino muitas vezes que as pessoas tentam colocar, né? A gente deve se considerar bastante isso. Por quê? Porque não basta ter só uma ideia, né, de alguma forma. A gente tem que entender que todo preceito bíblico ele, ele vai sempre nascer de uma boa interpretação, né? E a pergunta, você vai perceber que, inclusive, um bom norte aí da nossa aula sempre vai ser baseado nas perguntas, né? Então,
Quando eu vejo um ensino, ou uma doutrina, ou algo que realmente eu quero fazer com que aquilo ali corrobore com o ensino da palavra de Deus, eu sempre tenho que me perguntar, isso de alguma forma traz algum paralelo bíblico, né? Existe um desejo de Deus de colaborar com essa revelação, né, com essa aliança. Por quê? Porque tudo isso faz parte dessas escrituras. Deixa eu pegar algo aqui. Deixa eu pegar. Aqui está colocado. Aqui. Meu cabo estava solto aqui. Então vamos lá. Então é muito importante a gente fazer. Por quê? Porque muitas vezes só um texto isolado ele vai poder gerar muita opinião natural, queridos. Mas todo texto comparado ele vai gerar uma interpretação. Então o desejo de Deus é trazer uma boa comparação bíblica. Quando a gente fala a respeito disso, é bom a gente pensar da seguinte forma: bom, professor, como que eu vou entender de alguma forma que toda essa boa doutrina ela tem uma base central, ela de alguma forma está sendo colocada aqui para ratificar tudo aquilo que Deus quer colocar para nós. A gente tem que pensar o seguinte, que quando Deus ele decidiu falar com o homem, lembra que Deus ele tem ali de alguma forma o seu anseio e sempre trouxe esse anseio de comunicar com o homem através da sua palavra, né? Porque hoje toda a boa revelação, né, de Deus, ele nasceu do desejo de Deus de fazer o quê? Aonde Deus quer se revelar na palavra dele. E isso é tão importante porque é engraçado que a gente vê as pessoas trazendo. Eu tive uma experiência recente com um discípulo meu, ele compartilhando comigo que uma pessoa, né, da família dele, ela é uma pessoa que teoricamente é literalmente uma proprietária de uma igreja. E aí, eu não sei se eu já comentei esse testemunho com vocês, mas só para ampliar isso. E aí, ele contando uma vez para mim que essa pessoa, né, que esse familiar dele lá, que inicia conduz essa igreja, ela já faz isso há muitos anos. E ela tem um viés bem pentecostal. Então, ela, teoricamente, não a gente tem alguma coisa contra, mas acredita nos dons, né, de uma forma bem contundente, né? E só que ela tem um certo erro. Ela sempre considera as experiências pessoais dela acima da palavra. Então, muitas vezes ela chega ali, compartilha teoricamente uma profecia, né, o que ela sente aquilo ali que aquilo é da parte de Deus. E aí, muitas vezes as pessoas podem até questionar. Esse discípulo meu, inclusive, né, ele tem uma boa formação teológica, ele até muitas vezes já questionou ela, falou, poxa, mas isso que a senhora está trazendo aí, você está trazendo, de alguma forma, não condiz muito com a verdade do evangelho. E muitas das vezes ela falava, não, o que vale é a experiência que eu tenho. Por quê? Porque, na verdade, ela não é uma pessoa que está partindo de uma boa interpretação, ela não tá partindo da fidelidade do texto, das experiências bíblicas, não. Ela está partindo de uma experiência pessoal dela. Então, quando a gente olha para dentro do contexto da palavra de Deus, a gente vai perceber o quê? Que toda boa interpretação, ela nunca vai procurar uma experiência esotérica, periférica, uma novidade. Ela sempre vai procurar o quê? A fidelidade do texto. Por quê? Porque quando a gente olha para isso, a gente pensa, principalmente vocês que já chegou nessa jornada da hermenêutica aqui, essa aula é muito importante. Por quê? Porque é, muitas vezes as pessoas vão pegar textos aí, por exemplo, como as próprias parábolas que a gente vai estudar hoje, as alegorias, as profecias, e a gente vê que principalmente os pais da história da fé, eles tiveram muito cuidado com esses textos. Por quê? Porque não que não seja possível entender, mas muitas vezes esses textos eles podem facilmente ser distorcidos ao bel prazer da interpretação de quem está lendo ele. Então, a Bíblia, né, ela de fato possui profundidade, mas você tem que entender algo. A profundidade bíblica não é licença para uma invenção ou interpretação humana. Por quê? Porque a Bíblia, de fato, ela tem mistérios, mas os mistérios, né, que Deus nos quis revelar, ele já nos colocou na sua própria escritura. Então, a função de quem está lendo a Bíblia, né, quem está interpretando esses textos bíblicos, não é criar um sentido novo para o texto, mas é discernir com fidelidade aquilo que Deus está colocando dentro do sentido que Deus comunicou. Então, algo que tem que ser colocado. Quanto mais figurado eu vejo o texto, né, principalmente as alegorias, as profecias ali, então, quanto mais figurado, mais fiel ao contexto
o intérprete, né, o professor, o pastor, ele deve ser aquela palavra. Então, quando eu falo de parábolas, alegorias, profecias aqui, né, a gente não tem uma autorização para interpretar de maneira com que eu quero fazer. Então, sempre eu tenho falado a respeito disso. Texto vai exigir um contexto, né? Uma com boa comparação bíblica, né? Uma boa reverência com relação ao texto. Eu tenho que ter reverência com relação à palavra de Deus. E lembrando sempre, toda mensagem do Evangelho, ela tem a centralidade do Evangelho de Cristo, tá? Então isso é muito importante. Bom, e quando a gente fala da fidelidade ao contexto, isso é muito importante. Por quê? É, quanto mais figurado e eu falo que o texto vai parecer, né, mais fiel ao contexto vai precisar ser. Então presta bem atenção nisso. Então, quanto mais figurado o texto parece ser, mais fiel ao contexto eu vou ter que ser. Por quê? Porque isso tem que ficar muito claro para vocês. Porque há pessoas que às vezes eles pensam que quando a Bíblia às vezes elas usa essa linguagem tecnicamente simbólica aqui, né, figurada, né, às vezes até profética, a pessoa tem aquela ideia de que de alguma forma eu estou livre para interpretar da maneira que eu quero. Não, não é isso. Pelo contrário. Então, quando o texto de uma certa forma ele é mais direto, a interpretação é mais simples. Então, o texto fala a respeito de uma coisa, né? Não matarás, não adulterarás, o texto é bem direto. Mas quando o texto, às vezes, ele vai usar parábolas, alegorias, símbolos, profecias, né? Uma imagem ali de comparação, ou até mesmo uma comparação mais é, alegórica, qual que é o zelo que eu devo ter nesse sentido? Que, tecnicamente, quando Deus vai colocando isso para nós, interesse de Deus é ampliar a revelação, não limitar ela, percebe? Então, a figura de linguagem, ela nunca vai enfraquecer o contexto. Pelo contrário, ela sempre vai depender do contexto. Então, vamos lá. A parábola, ela tem que ter contexto. A alegoria, ela tem que ter contexto. A profecia, ela tem que ter contexto. Então, tudo isso tem que ter contexto. Por quê? Porque se eu tiro a figura do contexto, a figura que eu estou usando aqui pode ser a parábola, a alegoria, tá? Estou usando esse termo figura, ela vai fazer o quê? Ela vai deixar de servir o seu propósito primário, que é servir a revelação. Então, se ela perdão, de servir o foco dela principal, que é de dar a revelação, aí ela me dá é, brechas para servir a interpretação natural humana. Então, esse é um dos maiores erros que as pessoas às vezes compõe na parte da interpretação bíblica. Por quê? Porque se a Bíblia ela usa uma linguagem muitas vezes através desse sentido de parábolas, né, profecias, símbolos, a ideia, na verdade, é jamais tirar do contexto. Então, ou seja, a boa hermenêutica ela não mata a revelação. Pelo contrário, ela protege ela. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque ela, quando a gente olha para essa boa interpretação, ela não impede você usar a Bíblia, né, até para, de alguma forma, ter uma revelação ampla. Só que tem um problema. Ela não pode dar asas aí para uma interpretação escusa, sem fundamento. Por quê? Porque ela sempre vai nos chamar o texto para certamente servir o bom contexto. Então, seja você um bom professor, um pregador, um professor, um pastor, né, ou um líder de célula que está aí, ou até mesmo um obreiro, quando você entende o seu papel dentro desse contexto da hermenêutica, você tem que entender que eu e você, nós não temos autoridade para fazer da Bíblia o que ela não disse que deve ser feito. Entende? Então, eu não tenho autoridade para fazer a Bíblia dizer o que ela não disse. Então, a autoridade não está na minha imaginação, essa autoridade ela não está na minha eloquência, essa autoridade ela não está na minha experiência. A autoridade sempre vai estar focada na palavra de Deus, né? Porque, como Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo, perdão, capítulo 2, que ele fala o quê? Procura te apresentar como obreiro aprovado, como obreiro que maneja, não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, manejar a palavra da verdade é tratar ela com a devida reverência. Entende o que eu estou dizendo? Então não é cortar de qualquer jeito. Entende? Então não é aplicar de qualquer forma. Então não é usar um versículo com frase solta. Não é isso. Então é deixar, né, que o texto fale por si só. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente vai para dentro do contexto da palavra de Deus, a gente tem que entender algumas coisas, né? Até voltando um pouco para mostrar de onde que a gente está vindo, né, nessa aula, né?
Então, nas aulas anteriores, a gente até falou bastante sobre símbolos, né, sobre números, tipos. Então, nós vimos ali que os símbolos eles devem ser interpretados à luz da própria escritura, né? Sempre a gente está usando essa questão do contexto, né? Que um símbolo sem o contexto ele vira uma imaginação. A gente até usou o exemplo de rochas, serpentes, né? Sementes também, que podem ser entendidos de alguma forma dentro da figura de linguagem bíblica. Mas a gente também viu a questão dos números. E aí entra num outro ponto. Os números eles têm que ser usados com cautela na hermenêutica. Eu falei bastante sobre isso. Por quê? Porque alguns números na Bíblia eles não têm nenhum valor simbólico. Às vezes o valor dele ali é simplesmente literal. Então ele não é uma arma secreta que eu posso usar como eu quero. Então o erro, muitas vezes, dessa interpretação, ele pode se tornar até uma numerologia, né? Que é transformar ali aquele número num código secreto que eu vou poder digitar, é o 777, é o 666, de alguma forma ele vai trazer ali um contexto. Não vai trazer isso, pelo contrário. E aí a gente também estudou a respeito dos tipos, né? Que o tipo sempre aponta para um antitipo. Então, o tipo ele é uma sombra, né, histórica. O antitipo ele é o quê? Ele é o cumprimento. Então, Adão ele aponta para Cristo, por contraste na sua representação. Então, a Páscoa ela também aponta para Cristo, né? O Cordeiro ele aponta para Cristo. Ele é um tipo, né? O tabernáculo também é um tipo de Cristo. Então, tudo isso é importante a gente ter isso como base para a gente ter uma boa interpretação. E lembrar de uma coisa, né? Que é muito importante. Ah, nenhuma interpretação ela vai poder também violentar o contexto. Por quê? Porque quando a gente vai usar, principalmente essa parte de alegoria, você vai também perceber o quê? Que a parábola, ela exige também que eu encontre uma lição central. As alegorias, de certa maneira, você vai perceber que ela vai sempre respeitar os pontos de correspondência. Então, a alegoria perdão, a parábola, ela tem ali, ela tem um foco de eu encontrar um ponto central. As alegorias, ela tem sempre ali um ponto de correspondência, então sempre conectado. E já a profecia também, que a gente vai estudar aqui, ela sempre vai exigir um contexto bíblico, de um cumprimento, sempre voltado para a centralidade de Cristo, tá? Então isso é muito importante a gente entender isso também, de certa maneira mais clara. Então, assim, quando a gente parte para esses pontos, a gente precisa até ter uma clareza maior, porque hoje nós vamos fechar alguns princípios muito especiais da boa interpretação bíblica, como já está bem colocado aí na sua apresentação. Então, a gente vai falar primeiro, né, dessa interpretação das parábolas, né? Então, a gente vai entender o que que é uma parábola ali, por que que Jesus usava a parábola também, né? Quais são as suas fontes, como que a gente vai interpretar, identificar essa parábola também, né? Qual que é o ponto central dessa parábola, como que eu posso evitar também de espiritualizar de qualquer forma essa parábola. A gente vai interpretar também essas alegorias, né? Então, vamos identificar, vamos diferenciar, isso que é um erro muito grande que as pessoas às vezes têm, de, às vezes, é, de alguma forma, distorcer a alegoria com parábola, né? Entender também que quando a alegoria, ela, de alguma forma, ela é legítima, o intuito dela é observar os textos bíblicos para evitar, muitas vezes, abusos também na ponta da alegórica também. A gente vai falar a respeito também dessa interpretação profética, né? Por quê? Porque quando a gente fala de natureza da profecia, eu gosto sempre de falar isso. A profecia, ela também não é diferente. Ela vai respeitar. Aqui já não é o contexto, aqui é o texto. Então, a gente vai ver a profecia como diagnóstico e a profecia como prognóstico também. E vai ver também níveis dessa inspiração profética, né? Ali existe com profecias bíblicas, com cumprimentos proféticos, com símbolos também, números dentro da profecia, tá? E também vamos fazer uma revisão geral dentro dessa da apostila, né, que a gente já tem estudado até aqui. Então, hoje a meta desse dia de hoje é interpretar de fato com cuidado e não apenas usar, às vezes, conceitos repetitivos, tá? Esse é o grande intuito do meu coração para vocês aí nesse dia de hoje. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Quando a gente parte desses princípios da interpretação das parábolas, principalmente falando delas aqui hoje, eu quero gastar um bom tempo falando dela, a gente tem que pensar o seguinte: ah, uma parábola, ela deve ser sempre interpretada com um discernimento de uma lição central, né, do texto. Então você vai perceber que ela tem muitos elementos na parábola.
né? E aí, quando eu falo de uma parábola, as pessoas pensam o seguinte, que o intuito da parábola é fazer algo enigmático. Não, não é. O interesse de Jesus nunca foi isso, né? O Jesus ele usou parábola praticamente por todo o seu evangelho. Parábola, inclusive, eram muito usadas naquele tempo bíblico, né? Eram formas de trazer ali uma boa explanação de histórias, contextos, né? Então, parábolas ali para os discípulos não era algo ali que Jesus trouxe ali fora de um contexto que eles não sabiam, não, pelo contrário. Então, parábola nesse contexto não é o intuito de Deus não é trazer nenhum enigma para aquelas pessoas, mas pelo contrário, é trazer uma clareza melhor para aquela mensagem principal. Então isso é muito importante, porque tem muita gente que lê essas parábolas e às vezes ele olha cada detalhe ali e ele fica pensando que tem que ter ali um significado espiritualizado separado. Não, não é sempre assim. Então, muitas das vezes das parábolas que Jesus mesmo trouxe, Jesus ele está conduzindo o ouvinte para um ponto central. Então, quando eu olho para isso, é muito importante, porque a pergunta central, você vai perceber muito essa questão da pergunta. A pergunta principal diante da parábola é qual o detalhe que eu posso simbolizar, né? Às vezes, essa é uma pergunta que é coerente. Mas, quando a gente olha para isso também, a gente tem que pensar o seguinte, qual que é o ponto central dessa parábola? Por quê? Porque a parábola, muitas vezes, ela vai funcionar como uma janela. De que sentido, professor? Porque muitas vezes, você vai ver que você percebe que ela sempre é contextualizada com uma cena comum do dia a dia, mas para revelar às vezes uma profundidade espiritual muito mais ampla. Então Jesus ele falava de semente, ele falava de campo, ele falava de trigo, ele falava de joio, ele falava de pescador, ele falava de rede, ele falava de pérola, ele falava de moeda, de filho, enfim. Ele usava muitas vezes coisas do cotidiano para abrir os olhos daquelas pessoas para um contexto espiritual. Então a parábola ela é uma forma simples, mas profunda para revelar o propósito de Deus. Então ela não foi dada simplesmente para alimentar uma curiosidade dos discípulos ou a nossa curiosidade também. Então, ela foi dada para muitas vezes confrontar, para revelar, para chamar e até mesmo para exortar a gente a expor o nosso coração, né? Então, quando a gente olha para dentro desse contexto, a gente percebe o quê? Que quando eu vejo a parábola, e eu tenho que definir algumas coisas a respeito dela. Primeiro, a parábola, ela é uma história curta e simples, que muitas vezes ela vai ser retirada de contextos comuns, mas para revelar um princípio espiritual muito grande. Certo? Por quê? Porque quando eu olho para isso, eu percebo que, às vezes, vai ter uma comparação, muitas vezes levada com coisas do cotidiano. Mas todo preceito de Deus nesse sentido é revelar um sentido espiritual, celestial, entende? Então, o termo grego para parábola, ela trazia uma ideia muito interessante, que era colocar uma coisa de lado e uma outra coisa para comparação. Então, é como se Jesus ele colocasse uma cena conhecida ao lado de uma verdade espiritual para que os ouvintes pudessem, de alguma forma, interpretar melhor aquela palavra. Então, por exemplo, Jesus ele fala a respeito do semeador, né? Então, todos entendiam aquela imagem. Por quê? Porque as pessoas conheciam de campo, de semente, as pessoas conheciam de solo, de espinho, era normal elas viverem aquilo lá. Era um contexto totalmente, né, agrário naquele contexto. Mas Jesus ele faz o quê? Ele usa essas realidades simples do cotidiano para falar de algo profundo ao coração dessas pessoas. E, obviamente, está falando da receptividade da palavra de Deus. Então, ou seja, a parábola parte do conhecido para revelar o desconhecido profundo, né? Então, quando a gente olha para isso, ele começa com o quê? Com a terra. Por quê? Porque a terra aponta né, para algo que está ligado com o coração humano. Mas, na verdade, ele está apontando para algo no céu, que vai, de alguma forma, também incidir no coração do homem. Então, ele começa, de alguma forma, com o cotidiano para revelar o profundo. E ele começa com uma imagem simples para revelar uma verdade eterna. Por quê? Porque a parábola, na verdade, ela é usada por Jesus como uma ferramenta pedagógica. Então, por exemplo, eu tenho três filhos, né? Então, eu tenho três filhos de idade diferente. Eu tenho um de 14, de 12 e um de 9. Então, às vezes, para explicar a respeito de um assunto com o meu filho, que é o mais velho, eu uso um contexto. Para explicar que a minha menina, que é a pequenininha mais nova, né, que não é tão pequenininha assim, mas é pequena, ela é uma outra história. Então,
Ou seja, eu como um bom pai, eu tenho que ter essa preocupação de comunicar a mensagem, porque eu também tenho que respeitar o contexto que eles vivem, né? A maneira como que cada um desses meus filhos enxerga o mundo, entende? E com Jesus não era diferente. Então, quando ele coloca isso, a gente percebe um objetivo claro dentro dessas mensagens do Evangelho. Então, Jesus ele usava essas parábolas como propósitos. Primeiro, revelar a verdade ao coração dos homens, entende? Mas muitas vezes também ele usava essas parábolas para ocultar muitas vezes as verdades ao coração dos homens também. Então você percebe que ela tem o mesmo sentido. Então, muitas vezes pode parecer às vezes assim até ambíguo, mas olha que interessante que Jesus lê aqui, deixa eu até abrir aqui para vocês. Lá em, deixa eu só abrir aqui. Mateus, já está aqui para vocês, já está na minha apresentação aí. Mateus capítulo 13, do versículo 9 ao 12. O que diz a palavra de Deus? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, cercando-se deles, os discípulos disseram: Por que falas por parábolas? Ele respondendo lhe disse: Porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado, porque aquele que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquele que tem, lhe será tirado. Então você percebe? Então você percebe que aqui Jesus ele mostra que a parábola não é apenas uma ilustração bonita, mas ela é um teste espiritual. Percebe isso? E aí lá nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 13, Jesus ele fala que as parábolas ela é usado aquele que tem ouvidos, aquele que tem olhos, vejam, perdão, aqueles que têm ouvidos, que têm olhos não vejam, e aqueles que não têm ouvido não ouçam. Então Jesus ele já começa a colocar isso. E ele usa até contextos da profecia ali de Isaías e tudo mais. Então, ou seja, a parábola ela tem sempre um desejo de revelar, mas muitas vezes também dispor um desejo de Deus para nós. Então, ela vai mostrar que muitas vezes as pessoas elas estavam ali naquele contexto de Jesus, nem todos eram discípulos de Jesus. Mas, claro, Jesus tinha um desejo de comunicar a mensagem para aquelas pessoas? Sim, ele tinha um desejo. Mas muitas vezes ele não podia fazer isso. Por quê? Porque ele mostra que quem quer aprender, ele vai ter um coração para aprender. Mas muitas vezes tem pessoas que querem só o quê? Discutir. Então, isso é um ponto muito importante. E aí Jesus ele também diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 16, né? É, Bem-aventurados os olhos que veem e os ouvidos que ouvem. Olha que interessante. O problema não é só ouvir sons. O problema é não ter ouvidos espirituais. Mas aqui Jesus ele faz uma boa referência. Ele fala o quê? Bem-aventurados os olhos porque veem e os ouvidos porque ouvem. Então, ou seja, aqui duas pessoas elas podem ouvir a mesma parábola. Uma ela pode sair transformada e a outra ela pode sair confusa. Então, a diferença não está na parábola, percebe? A diferença está na onde? Ah, não, professor, no ouvido, não, a diferença está no coração. Por quê? Porque a parábola, ela revela e também testa o coração de quem ouve. Então, às vezes você pode estar num culto, o pastor, né, pode, ou o irmão ali pode estar compartilhando a mensagem. Uma pessoa sai daquele culto com uma grande revelação no coração dela. Outra pessoa, ela pode sair como ali? Ela pode sair com o coração de alguma forma fechado e triste. Então, o problema é a mensagem? Não. O problema é o coração. Isso é muito importante. Então, quando a gente pensa nisso, quais são as fontes dessas parábolas, né, que a gente pode ver aqui? Primeiro, a gente percebe que tudo que Deus cria, né, para expor ali, quando eu falo cria no sentido de colocar, né, Jesus ele tirava as suas parábolas, às vezes ali, algumas fontes. Primeiro, o reino da criação e das relações humanas. Quando eu falo do reino da criação, estou falando do quê? Que Jesus usava, como eu já mesmo adiantei. Exemplos como sementes, joios e coisas do tipo que já está colocado para você aqui. Então, Jesus, ele olhava para a criação e mostrava que a criação, ela tinha um ponto. Ela tinha um ponto ali de fazer o quê? De mostrar que ela era usada para servir de palco para aquilo. Mas, eu tenho que tomar um cuidado.
Isso não significa que a sua natureza, muitas vezes daquela revelação, né, ali da escritura, né, do desejo de Deus ser colocado, ela é só é, uma revelação normativa, né? Mas o que Jesus está querendo mostrar? Ele está usando muitas vezes uma linguagem pedagógica, porque quando ele usa o exemplo da parábola do semeador, a semente ela ensina sobre a palavra, o solo ele fala muitas vezes sobre o coração humano, muitas vezes não, é sobre o coração humano, o trigo muitas vezes ele ensina que é sobre a mistura, né, que as pessoas têm. Ele também fala ali, às vezes, da ovelha perdida, né, nas parábolas que ele contexto. Então, ou seja, Jesus está transformando elementos comuns em instrumentos de revelação. Esse é o ponto. Agora, quando eu parto da revelação humana, isso aqui é interessante. Jesus ele também usava as relações humanas para nos ensinar coisas. Quais são as revelações humanas que a gente tem? Como está apresentado para você, o Pai, o Senhor, o Filho. Então, tudo isso então, eram elementos que ele usava, que eram fontes para isso. Né? Então, ele usa o exemplo do filho pródigo, ele usa o exemplo ali também de quem mais? Dos talentos, ele usa o exemplo das virgens, o bom samaritano. Né? Então, Jesus ele falava das coisas que as pessoas conheciam, mas para quê? Para conduzir elas às verdades que elas precisavam discernir. Entende? Então, por isso que parábolas, ela é muito didática nesse sentido, porque Jesus ele encontrava ali um mundo onde aqueles alunos eles não ficavam só presos naquele contexto, mas eles eram conduzidos ali a um plano elevado, que era um plano espiritual. Então, quando eu olho isso de uma forma muito clara, o que eu percebo? Que a gente vai usar algumas formas de comparação. E aí, falando sobre comparação, né? Por que isso é importante? Porque a gente vai perceber que existem formas diferentes de comparar isso, né? Primeiro, você vai usar a forma símile. Por quê? A símile é uma comparação expressa e direta. Como assim, por exemplo? Quando a gente pega, por exemplo, esse texto aí que está de Mateus 6, Mateus 9:36, o que que a Bíblia diz lá? E vendo a multidão, o que que ele fala? Teve compaixão deles, né? Porque eles andavam ali, né, desgarrados, eles eram errantes, como ovelha que não tem pastor. É isso que o texto 9, de Mateus 9 fala. Então aqui, quando Jesus ele fala, a comparação dele é bem clara. O que ele está falando? Que a multidão, de alguma forma, é comparada a uma ovelha que não tem pastor. Então, Jesus ele olha para essas pessoas aqui e ele não vê eles apenas como um juntamento. Ele vê pessoas como desorientadas, ele vê pessoas com vulnerabilidade, ele vê pessoas com cansaço espiritual. Então, essa imagem, ela já amplia algo, ela já revela o coração pastoral de Jesus, porque ele se compara ao bom pastor também. Então, ele não vê a multidão ali como um problema, ele vê a multidão como compaixão, como isso deve ser um exemplo de um bom pastor. Então você percebe que há algo que ele está assimilando ali, por isso que vem de assimilar, né? E aí outra coisa também que a gente percebe, qual que é a outra forma que a gente tem de comparação, que já está colocada aí na apresentação, que a parábola curta. Então, muitas vezes, ela vai fazer o quê? Ela vai usar ali pares de comparação. Então, um exemplo que está sendo colocado é o exemplo de Lucas, aí no capítulo 15, no versículo 8 e 9, né? Que é o exemplo da dracma perdida, né? Então, Jesus usa o exemplo ali da candeia, da mulher que sai dentro da casa, ele está procurando ali, ela chama as vizinhas dela ali, né? Ela fala, vamos resolver esse problema comigo. Então, ou seja, a imagem, ela é simples. Alguém perdeu algo, a mulher está procurando, e quando ela encontra, ela se alegra. Então, ou seja, a lição aqui está ligada o quê? Com a alegria de Deus em restaurar algo que está perdido. Então, o foco aqui não é eu pegar aqueles elementos ali distintos e trazer algo místico, né, para casa, para vassoura, para candeia, não. O foco aqui é a busca diligente e alegria por encontrar algo que estava perdido. Então, você percebe que aqui é uma forma ali curta e objetiva de discernir aquele ponto. Aí existe um outro ponto também, que às vezes é uma comparação, uma comparação não, uma parábola mais longa. Por quê? Porque às vezes dentro do contexto da parábola, como eu falei, você vai ter algo que vai assimilar, ele vai assimilar ela, ele vai ter algo que é uma coisa mais curta, mas às vezes ele vai ter uma parábola que é mais longa. Então, parábolas que muitas vezes elas são longas, ela vai ter toda uma narrativa para
corroborar com aqueles elementos que ela está trazendo. Então, um exemplo disso que a gente tem lá, por exemplo, Mateus capítulo 13, que ele fala a respeito da parábola dos reinos ali, né? E lá dentro dessa parábola do reino, ele vai usar muitos elementos. Ele vai usar os elementos ali do solo, do trigo, né, do joio, ele vai usar elementos da pérola, da rede, ele vai usar vários elementos ali. Então, quanto maior for a parábola, maior é a necessidade de você interpretar o ponto central. Porque toda parábola tem um ponto central. É importante que você grave isso. Por quê? Quanto maior e mais elementos ela tiver aparecer ali, maior vai ser a tentativa, né? E às vezes até uma tentação, eu posso dizer assim, de tentar espiritualizar tudo. Isso é um grande erro. Não faça isso. Então, quanto maior a parábola, maior é a necessidade de eu identificar ali o ponto central, tá bom? Isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu penso num ponto central, já aborda, né? Isso aqui é muito importante, na verdade tudo é importante, né? Então, toda parábola ela possui um ponto central, ponto. Então, assim, quando eu falo que ela tem ali muitos detalhes, né? É, quando eu olho para os detalhes em si, vou perceber que eles sempre estão seguindo ali uma ligação central. Então, um dos pontos mais importantes dentro dessa aula é o quê? Que hoje o erro mais comum é tentar dar significado espiritual para cada detalhe. Isso é um grande erro. Então, as pessoas muitas vezes elas pegam cada personagem ali, objeto, animal, símbolo, número, e ele tenta fazer o quê? Espiritualizar tudo de forma independente. Então, mas só que quando eu olho para dentro de uma parábola, o que eu percebo? Que nem todo detalhe ali ele foi colocado para carregar uma doutrina. Ou seja, alguns detalhes eles são usados simplesmente para compor a história, gente. Então, quando alguém ignora isso, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar uma ilustração num sistema teológico. Então, a parábola ela deve ter o quê? Um contexto e ela deve ser interpretada para um ensino principal. Lembra sempre disso. Por quê? Porque a parábola, por exemplo, lá do bom samaritano, qual que é o ponto central ali? Eu vou tentar descobrir elemento místico para cada elemento ali. O que tem na parábola do samaritano? Lá tem um cavalo, lá tem um óleo, né? Lá tem um vinho, né? Lá tem hospedaria. Então, você imaginou? Se eu ficar tentando procurar cada coisa para aqueles elementos ali, eu vou ficar louco. Mas aí, quando eu olho para o contexto geral, a parábola ela tem um ponto. Qual que é o ponto que eu devo me perguntar? A pergunta é: quem é meu próximo? Jesus coloca isso. Então, Jesus ele está fazendo o quê? Ele está confrontando a falta de misericórdia que é muitas vezes colocada ali entre aqueles povos que eram contemporâneos. Então, e ele é interessante que ele usa alguns elementos. Quais são os personagens que aparecem ali? O sacerdote, o levita e o samaritano. Por que o sacerdote e o levita? Só que a gente deve se pensar. Porque, de alguma forma, eles têm representatividade espiritual. Então, a parábola ali nesse contexto, ela confronta o quê? A religiosidade de alguém que conhece a lei, mas não tem misericórdia. E muito mais, a parábola, quando ela é aplicada nesse contexto, qual que é o sentido que Deus está querendo trazer? Que que muitas vezes o próximo é alguém que está dentro do meu próprio contexto de vida, mas eu não exerço misericórdia com ele. Então, quando eu olho para isso, eu percebo que toda parábola ela tem um ponto central. E eu tenho que ser muito fiel com isso. Então, você pode perguntar, professor, quais são os passos para interpretar essas parábolas? Então, aí, eu já coloquei alguns passos para você, né? Então, primeiro, confirme que o texto confirme que o texto é realmente uma parábola. Então, isso é importante você entender, né? Eu estou tratando de uma parábola. Por quê? Nem toda comparação é uma parábola. Às vezes, Jesus vai usar comparações dentro desse contexto. E nem toda ilustração também serve como alegoria. Então, primeiro, é importante eu conhecer o gênero que Jesus está sendo colocado ali. Segundo, né, leia o contexto imediato. Então, quando eu vou partir para isso, né, eu tenho que perguntar o que vai vir antes, o que vem depois dessa história, dessa parábola aqui. Por quê? Porque a parábola ela sempre vai estar ligada a algo, né? Isso é muito importante. Terceiro, identifique o público original. Por quê? Porque Jesus ele está falando a pecadores arrependidos, ele está falando a religiosos endurecidos. Para quem Jesus está falando? Ele está falando para os discípulos? Ele está falando para a multidão? Ele está falando para os fariseus? Para quem que Jesus está falando aqui, então?
Então, muitas vezes também ler isso muda a compreensão. Quarto, fica aí, descubra o problema ou a pergunta ou o gênero da parábola. Por que isso é importante? Porque muitas parábolas, elas surgem como resposta a uma pergunta e uma crítica a uma situação. Então, quando eu descubro o problema ou a pergunta que está sendo colocada, aí eu já consigo interpretar, eu já tenho um bom passo para interpretar ela. Que também encontra uma lição central para isso. Isso eu tenho falado bastante. Isso é muito importante. Então, qual que é o ponto principal que Jesus quer colocar aqui? Qual que é a verdade que Jesus quer fixar? Isso é importante. Sexto, interprete os elementos à luz da lição. Por quê? Porque os elementos só devem receber peso interpretativo conforme o ponto central do texto. Isso é muito importante. Sétimo, compare com passagens paralelas. Por quê? Porque algumas parábolas elas aparecem em mais lugares do Evangelho. Né? É sempre importante comparar. Quando você pensa que Deus nos deixou 4 evangelhos, você percebe o zelo que Deus teve na parte da interpretação bíblica. Por quê? Porque parábolas, como eu já falei, elas ilustram verdades e muitas vezes vão confrontar o coração. Mas o desejo de Deus para nós é ler tudo isso com comparativos corretos, entende? Isso é muito cuidado que a gente tem que ter com relação às parábolas, né? Vamos lá. Pessoal, qual que é o contexto que governa uma parábola? Bom, antes de aplicar uma parábola, meus irmãos, a gente precisa ter algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Por quê? Porque Jesus, ele teve muitos públicos ali que ele compartilhava aquela mensagem, né? Então, às vezes eu tenho que me perguntar, Jesus, ele está falando aquelas mensagens para os discípulos, para os fariseus, para a multidão? São perguntas. A parábola, ela responde alguma pergunta? O texto, antes, o texto antes e depois explica alguma intenção de Deus? Isso é importante a gente perguntar. A interpretação dada pelo próprio Jesus, porque algumas boas, algumas não, todas as parábolas, Jesus ele já trazia a interpretação ela própria. Há um paralelo com algum outro texto do Evangelho? Porque tem às vezes parábolas que elas são consolidadas em outros evangelhos. Então, quando a gente pensa nesses pontos aqui, né, eu até coloquei isso, né, a frase que você tem que fazer. Então, antes de perguntar o que que a parábola ensina, eu preciso perguntar por que que Jesus contou aquela parábola naquele contexto. Eu tenho que perguntar. Faça uma boa pergunta. Alguém que é um bom hermeneuta aí, ele sempre vai fazer perguntas. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 15, a parábola começa com publicanos e pecadores se aproximando de Jesus. E os fariseus ali começam murmurando, né? Deixa eu até ler esse texto aqui para você. Deixa eu até ler esse texto aqui. Ah, Lucas 15, 1 e 2. Diz assim a parábola. Diz essa palavra. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores, este recebe pecadores e come com eles. Então, ou seja, aqui o contexto, né, em que a parábola está sendo colocada, né, que é da ovelha perdida, da dracma perdida, Jesus está fazendo o quê? Ele está respondendo aos religiosos. Então, ou seja, ele está mostrando o coração de Deus em relação ao perdido. Então, sem o contexto, alguém poderia ler Lucas capítulo 15 aqui como uma história bonita, mas com o contexto que a gente está vendo aqui, a gente vê um confronto. O que que é o confronto? Os religiosos que ele estava fazendo, eles estavam incomodados com a misericórdia de Jesus. Então, ou seja, a parábola aqui, ela não apenas consola o perdido, mas ela confronta o irmão mais velho. Percebe? Então, é por isso que é importante a gente entender o contexto que vai governar essa parábola. Avançando. Bom, aí a gente tem a parábola do joio e do trigo, né? Essa parábola do joio e do trigo, ela é um bom exemplo porque Jesus mesmo ele interpreta essa parábola. Olha que interessante, né? Então vamos lá, deixa eu só ler esse texto aqui, deixa eu só pegar o texto aqui para a gente ler. Está lá em Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Jesus propôs-lhes uma parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo.
Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, cresceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no campo, no teu campo, boa semente? Por que tem então joio? Ele lhe disse: o inimigo a quem fez isso. Olha que interessante. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aí, depois disso, Jesus então interpreta, ela está lá no versículo 37 e 39. Ele diz assim, ó: e ele respondendo lhes disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Então aqui, o que a gente percebe pelo texto? Que a gente pode perceber que Jesus mesmo ele já fornece os detalhes a respeito dessa parábola. Quais são os detalhes que ele fornece ali? Que o semeador é o filho do homem, que é Jesus, obviamente. O campo, ele já explicou que é o mundo, né, naquele contexto. A boa semente, né, são os filhos de Deus, naquele contexto. O joio são os filhos do maligno, né, que muitas vezes são colocados. O inimigo é o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são o anjo de Deus. Então, quando Jesus ele interpreta a parábola, perdão, então a interpretação ela já vai ser governada durante toda essa parte do texto. Então, aqui o que a gente percebe? Eu tenho que ter o quê? Uma humildade para perceber que aqui Jesus ele já trouxe a interpretação. Então, não adianta eu querer inventar outro caminho para ele. Por quê? Eu preciso submeter aquilo que Jesus explicou. Entende? Então, quando eu olho para isso, eu percebo que a parábola, na verdade, ela vai mostrar aqui alguns elementos aqui, né? Especificamente nesse contexto aqui, ela mostra, ela até apresenta que haverá muitas vezes mistura no final do reino aqui, mas que o reino de Deus ele vai avançar, independente se o maligno está sendo semeado ou não. Então, ou seja, mas ele mostra algo também, que o juízo virá. Então, aqui, quando eu olho para isso, o que eu percebo aqui? Que a aplicação ela precisa respeitar o que Jesus está falando. Agora, que é o ponto que as pessoas às vezes erram muito? É o quê? É espiritualizar tudo. Por quê? Porque aí, quando eu falei algo para vocês, os elementos das parábolas, eles já são sempre colocados dentro da própria parábola. Eu não tenho que pegar esses elementos e interpretar eles para tentar espiritualizar tudo. Lembra que a palavra ela tem um ponto central. Qual que é o erro? O erro comum das pessoas é interpretar as parábolas e tentar espiritualizar os detalhes dela. Mas nem todo detalhe ele precisa ser interpretado separadamente. Percebe? Por quê? Porque a parábola, por exemplo, do lado do bom samaritano, é um exemplo clássico. Você sabe ali qual que é a parábola, né? Eu não vou ler ela para não tomar muito tempo nosso. Então, qual que é o ponto central da parábola? O amor ao próximo. Então, o ponto central é isso. E Jesus, ele termina perguntando: quem que é? Quem que é o próximo dele? Então, quando eu olho para isso, tem muitos elementos ali. Como eu falei, tem o cavalo, o óleo, tem o vinho, né? Tem a hospedaria. Eu não preciso me preocupar com isso, porque o ponto central do texto já foi colocado. Qual que é? Misericórdia. Esse é o ponto central do texto. Então, quando eu olho para isso, o sacerdote ali, de certa maneira, e o levita, claramente eles representavam ali o religioso, que tecnicamente que deveria ensinar muito ou praticar muito aquilo que ele ensina, é o cara que passa de longe. Mas o samaritano, que teoricamente era a espécie mais escrachada dentro do contexto judaico, ele é o cara que, em teoria, tem ação para mostrar amor para o próximo. Então, Jesus, ele desloca uma pergunta: quem que é meu próximo? Ou seja, Jesus ele responde mostrando que a pergunta correta é: de quem eu me torno próximo quando eu vejo alguém com necessidade? Por quê? Porque a boa parábola, o que você vai perceber que Jesus faz? Ele vai sempre comparar, confrontando.
nesse caso aqui, ele confronta a religiosidade sem compaixão. Então, a parábola aqui, ela deve ser aplicada pelo ensino principal e não pelos detalhes periféricos. Qual que é o ponto central? Misericórdia. Percebe como isso é importante? Agora, vamos lá. Ah, qual que é o princípio de interpretar algumas alegorias, né? Porque você vai perceber também que às vezes vai existir parábolas, mas vai existir também o quê? Alegorias. Então, saindo agora dessa questão das parábolas, né? A parábola, normalmente, ela possui uma comparação mais direta com o ponto central. Agora, a alegoria, ela vai às vezes servir de vários pontos de correspondência. Mas aqui que mora o perigo. Confundir a alegoria bíblica com tentar fazer alegorização, esse termo existe, para tudo. Ou, de alguma forma, ter uma alegoria livre. Não, nós não temos isso. Então, quando a gente trata de alegoria bíblica, é quando o próprio texto ou o contexto, a escritura, ela vai, de alguma forma, autorizar isso. É o exemplo que a gente usou aqui da parábola do semeador. Porque Jesus mesmo ele já explica o que aqueles elementos vão compor para a gente ter revelação disso. Agora, quando eu olho para dentro da alegoria bíblica, eu tenho que olhar pelo próprio texto. Por quê? Porque quando eu me dou uma alegorização livre, para me alegorizar da maneira com que eu quero, eu vou começar a pegar elementos ali, vou começar, como é que eu costumo dizer, Helmas Airlines, viajar na maionese. Vou começar a ter um problema disso. Por quê? Aí existe uma diferença muito grande. Porque na alegoria legítima, bíblica, o texto é que vai governar a forma de interpretar. Agora, quando eu tenho uma alegoria livre, qual que é o erro? Já não é o texto que governa. Quem governa sou o quê? Sou eu. Então você percebe que isso é muito perigoso? Então, ou seja, a Bíblia não foi dada para ser manipulada. Preste bem atenção nisso. Pelo contrário, ela foi dada para ser o quê? Obedecida. Isso é muito importante. Entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa parte da interpretação bíblica. Então, vamos lá. Bom, ah, avançando, né? O que vai definir uma alegoria, professor? Até falando sobre um pouco dessa questão da interpretação das alegorias, eu me lembrei de algo que é importante, né? É, quando a gente olha para dentro do contexto bíblico, a gente vai perceber que Jesus ele vai usar essas duas formas de se comunicar, né? Que é a alegoria bíblica ali, né? Que é o desejo de Deus para nós, e vai usar essas parábolas também. Mas quando eu falo dessa alegoria, eu estou falando de um tempo que teoricamente a gente está vivendo hoje, onde as pessoas elas estão usando muito ali. Eu vejo até alguns pregadores da internet. E eu vou me dar o direito de ter uma boa fé, de dizer que eles às vezes eles estão tendo uma boa intenção, né? Mas eu costumo dizer também que de boa intenção o inferno está cheio, né? Então não basta você tomar uma boa intenção. Então, quando eu falo de alegoria, a Bíblia ela vai usar muitas alegorias, mas nem sempre eu vou poder alegorizar tudo. Por quê? Porque, por exemplo, Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, por exemplo, ele usa muitas alegorias, inclusive remetendo ao Antigo Testamento. Mas sempre tem uma mensagem oculta naquele contexto de Paulo. Então, Paulo está usando os elementos até do Antigo Testamento para alegorizar coisas que ele quer aplicar para o Novo. Mas você percebe que ele sempre respeita a hermenêutica, olhando do Antigo Testamento para o Novo, mas sempre você percebe uma conexão. Paulo ele faz muitas conexões com isso. Por quê? Na alegoria, uma realidade ela sempre vai comunicar a outra. Por exemplo, que Paulo está falando. Mas muitas vezes as pessoas se perdem nessa conexão, por quê? Porque elas querem colocar o elemento humano. Às vezes eu quero pegar um detalhe do texto e colocar o elemento humano, o que eu acho, o que eu imagino, ou pelo menos usar para uma intenção espúria minha ali, né, uma mensagem que eu quero usar para aquilo. Isso é um grande erro. Então, até falando essa questão para definir essa questão da alegoria, né? A alegoria, muitas vezes, ela vai usar uma figura de linguagem que às vezes ela vai comunicar com outra realidade, né? Agora, quando eu percebo esses elementos sendo colocados, qual que é o cuidado que eu devo ter? Que
esses elementos aqui, essas imagens, ele aponta para alguma realidade espiritual? Se não aponta, é só um elemento que está sendo colocado para corroborar com o texto. Agora, se ele é colocado para trazer revelações de coisas espirituais, morais, doutrinárias, aí eu posso ter mais cuidado. Por quê? Porque muitas vezes, como já está bem colocado na apresentação aí, pessoas, elas também representam realidades naquele contexto. Coisas também, eles representam realidades também. Acontecimentos também, eles vão representar realidades ali. Entende? Então, Jesus, por exemplo, lá em João capítulo 15, ele falou: Eu sou a videira verdadeira. Então, ou seja, nesse contexto aqui, ele está usando uma imagem para comunicar uma realidade espiritual mais profunda. Então, ele não está apenas contando uma história sobre videiras, né, sobre cultivo de vinho. Não. Ele está construindo uma imagem alegórica, que também é teológica. Né? Então ele fala lá que ele é a videira verdadeira, que o pai é o lavrador, né? Que a vara ela tem que estar conectada em mim, que ela não pode produzir frutos, que ele vai lá e limpa. Então é tudo isso que está colocado ali. Então, mas ali ele tem correspondências claras. Quais são as correspondências claras que está ali no texto? É o quê? Que ele é a videira, que o pai é o agricultor, né? Que os discípulos eles são os ramos. Então, né, tudo isso já está sendo implícito dentro do texto. Então, quando eu olho para isso, a própria passagem ela já conduz para a interpretação. Então, ou seja, quando eu leio João capítulo 15, eu não preciso ficar inventando coisa. Não precisa ficar inventando moda. O texto já mostra o caminho, entende? Então, agora, a alegoria verdadeira, nesse contexto, ela não afasta do texto. Pelo contrário, ela faz o quê? Ela aprofunda. Percebe? Por quê? Deixa eu até ir para a próxima parte com vocês aqui. Quando eu percebo, isso que é importante eu colocar essas diferenças entre si, né? Por que aqui? Por que da diferença, professor? Porque a parábola e a alegoria, embora elas sejam muito parecidas, e às vezes elas vão usar imagens, elementos, comparações, né? Mas elas não são a mesma coisa. Tem que tomar muito cuidado por isso. Por quê? Porque a parábola, normalmente, ela trabalha com uma história que vai sempre me conduzir para um contexto central, certo? Já a alegoria, que é um detalhe, ela vai ter muitos pontos de correspondência. Então, ou seja, na parábola, nem todo detalhe ele precisa ter significado próprio. Mas já na alegoria, vários detalhes podem ter o quê? Correspondências, desde que o texto sustente isso. Então, ou seja, um exemplo disso lá, a parábola do bom samaritano tem um ponto central. O que é? O amor ao próximo. Esse é o ponto central dele. Isso é irrefutável. Agora, na alegoria da videira, a gente possui o quê? Vários elementos de correspondência. Cristo, o Pai, o fruto, a permanência. O que que isso? Por isso, então, eu tenho que ter muito cuidado para não tratar parábolas como alegoria. Se eu trato toda parábola como alegoria, eu começo a dar significado espiritual a detalhes que eles não foram colocados. E se eu trato toda alegoria uma simples parábola, eu deixo de perceber a correspondência que o próprio texto apresentou. Percebe a diferença? Então, a diferença vai sempre exigir o quê? Discernimento. Então, parábola, ela busca uma lição central. A alegoria, ela trabalha com correspondências que são controladas pelo próprio texto. Então, vamos lá, para mim, até para trazer um ponto importante para vocês, uma diferença mais técnica que são colocadas aqui para você, que você entender, né? Dentro da parábola, a comparação geralmente ela é muito direta. Ela vai chegar diretamente. Então, sempre ela vai usar ali uma história, uma imagem, para conduzir o ensino principal. Tem todo um contexto ali. Já na alegoria, o que ela vai fazer? Ela vai usar uma comparação mais implícita, mas que são trazidas por esses elementos que são correspondentes espirituais. Então, na parábola, o que acontece? As parábolas geralmente elas usam ali elementos de maneiras que são contendo uma história. Então, um homem, uma semente, um filho, uma ovelha. Já na alegoria, as palavras elas podem carregar sentidos figurados mais diferentes. Enquanto quando Jesus diz assim, ó, eu sou a videira, ele não está dizendo que literalmente ele é uma planta. Então, o que ele está fazendo? Ele está trazendo uma revelação espiritual. Mas já na parábola, o ponto central é que governa os detalhes, percebe?
Então, na alegoria, os pontos ali, eles conduzem o contexto. Agora, na parábola, ela sempre tem um ponto central. Então, dentro dessa alegoria, por exemplo, os detalhes, o que eles vão fazer? Eles vão sempre, de alguma forma, ser entendidos dentro das correspondências, tá? Mas se não houver contexto, tudo isso se perde. Isso é muito importante a gente pensar nisso, né? Vamos lá, avançando. Ah, quais são os exemplos bíblicos que a gente pode perceber dentro dessa alegoria? Então, bom, vamos lá. A Bíblia, ela vai apresentar muitos exemplos de parábolas, de linguagens alegóricas. Isso é muito importante. Lá, um texto que está sendo colocado aí para você, deixa eu até abrir esse texto aqui. Deixa eu abrir esse texto aqui, olha aqui. Que é o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Olha o que essa parábola diz. Ah, aqui. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e chegue os anos nos quais venho dizer, não tenho, não, não, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e torne a vir nuvens depois da chuva, no dia em que tremem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, porque por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Aqui, claro, que a gente vê uma linguagem figurada, né, que para falar a respeito do quê? Da fragilidade humana, que obviamente Salomão está explicitando aqui. Então ele está falando aqui de um homem já velho, né, que está ali de alguma forma fazendo uma referência à necessidade de você olhar para o Criador, que é, no caso é Deus, antes que essa força se passe. Qual que é a força? A vida. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente já tem alegorias mais claras. Então, ou seja, aqui a gente vê o quê? Que nesse texto de Eclesiastes capítulo 12, a gente está descrevendo aqui a imagem que um velho está olhando a vida. Mas no Novo Testamento, você já vai perceber que o quê? As alegorias elas já são mais claras. Um exemplo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus fala que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, ou seja, aqui quando você olha para isso, o sal ele comunica algo, dá sabor, influência. Já em João capítulo 10, versículo 11, o que Jesus fala? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Cristo, aqui nesse contexto, ele não está só dizendo apenas sobre cuidado. Ele está revelando aqui o quê? Que o bom pastor, ele, quando eu falo de cuidar, é só de cuidar de ovelha, tá? Ele está mostrando o que, na verdade, aqui? Que o bom pastor, ele faz o quê? Ele protege, ele lidera, ele, de alguma forma, ele se entrega sacrificialmente, né? Do mesmo jeito que ele usa lá o exemplo de João capítulo 15. Quando ele usa ali essas alegorias de João capítulo 15, que ela traz ali uma riqueza para a vida cristã, que Jesus está querendo mostrar para nós ali, que na verdade, que a nossa vida ela está unida com Cristo, que eu tenho uma dependência, que a frutificação só vem por meio de Cristo. Então, a vida cristã não é, claro que Jesus está mostrando aqui, não é só produzir coisas de maneira independente. Pelo contrário, ele mostra aqui de maneira muito clara, dentro de João 15, que o propósito de Deus é o quê? Está conectado na videira. Então, quando Jesus olha para isso, o ramo de si mesmo, ele não produz vida. Quem que são os ramos? O ramo somos quem? Somos nós. Então nós temos que estar conectados nele. Isso é muita graça de Deus, inclusive. Então nós, de certa maneira, quando a gente olha para a nossa vida, nós não frutificamos se nós não estivermos conectados com Cristo. Por quê? O fruto não é a raiz da aceitação. O fruto é a evidência de uma vida que está conectada com Cristo. Então você percebe que muitas vezes Jesus ele usa esses exemplos alegóricos para mostrar o quê? Que todo o contexto da Bíblia ela já se explica. Ela está mostrando ali uma centralidade, ela está mostrando ali uma objetividade, mas qual que é o ponto? Que muitas vezes algumas pessoas, deixa eu tirar esse ponto aqui, o que elas querem fazer? Elas querem fazer o quê? Elas querem alegorizar
de uma maneira independente, que é um grande erro. Então, até usando esse exemplo aí da alegorização inspirada, né, que Paulo usa em Gálatas capítulo 4, por exemplo. Esse texto é muito importante porque Paulo, ele usa muitos elementos ali para uma boa interpretação. Bom, deixa eu até abrir esse texto aqui. Vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo 20, do 22 ao 26. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? O que se entende por alegoria? Pois porque estas são duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é de Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que hoje existe. Pois a escrava está com os filhos, mas Jerusalém, que é de cima, ela é livre, no qual é a mãe de todos. Então, o que a gente percebe aqui por esse texto? Que Paulo, o que ele faz? Ele interpreta Agar e Sara representando o quê? Duas alianças. Então, Agar, na verdade, ela se relaciona com o quê? Com a escravidão. Já Sara, ela se relaciona com o quê? Com a promessa. Isso é muito importante. Ismael, nesse caso aqui, que é o filho, ele é o filho da carne. Mas Isaac, ele é o filho da promessa. Sinai aqui, ele aponta para quê? Para a servidão. Jerusalém aponta para a liberdade. Então, ou seja, aqui a gente tem que ter só um cuidado aqui. Paulo, ele faz isto como um apóstolo que ele é inspirado, porque a própria escritura dá essa leitura para ele. Então, isso não quer significar que eu posso pegar qualquer passagem bíblica e criar alegorias do jeito que eu quero. Não posso isso. Então, esse texto aqui de Gálatas capítulo 4, ele não é uma licença para eu sair usando alegorias ao meu bel prazer. Por quê? Aqui a gente percebe que é um texto explicitamente inspirado. Então, qual que é a diferença, professor? Que quando a escritura ela interpreta, nós fazemos o quê? Submetemos a ela. Agora, quando nós interpretamos, nós precisamos permanecer debaixo da escritura. Certo? Por quê? Porque aí é onde eu vou partir para esse próximo ponto. Qual que é o perigo dessa alegorização livre? Que é quando eu mesmo alegorizo de acordo com o que eu quero. O perigo é o seguinte: quando eu vou para uma alegorização livre, eu entro numa linha muito tênue. Por quê? Porque eu posso me permitir que qualquer coisa signifique qualquer coisa. Esse é um grande erro. A pessoa ela pode pegar uma narrativa bíblica e começar a criar sentido sem controle. Olha que loucura isso. Então, por exemplo, Davi e Golias ali, ele pode se tornar qualquer coisa, como eu coloquei ali. Mas a gente percebe que dentro da batalha espiritual, cada coisa tem seu contexto. As cinco pedras ali pode virar cinco campanhas, ali o riacho pode virar uma unção específica. Ou seja, a imaginação do ser humano, ela não tem limite para isso. Por quê? Porque eu como ser humano, teoricamente, eu tenho até uma dádiva divina de ter uma inspiração, né? Esse termo inspirar, ele veio de ser cheio, né? Mas claro que aqui eu posso aplicar princípios espirituais para isso? Posso. Mas a aplicação não é a mesma coisa de interpretação. Percebe? Ou seja, Davi e Golias aqui, antes de tudo, era uma narrativa histórica dentro de um contexto de Israel, falando de Deus para salvar o seu povo. Ela está dando um contexto aqui. Agora, eu posso aplicar isso como confiança de Deus? Posso. Eu posso dizer agora que cada detalhe ali tem um significado oculto? Não, não posso dizer isso. Por quê? Porque Jesus a própria Bíblia já trouxe de toda maneira, de toda forma, de uma maneira muito clara. Então, quando a gente olha para a alegorização bíblica, por exemplo, Jesus aí, que eu até coloquei no texto aí, Jesus expulsando o cambista, né? Que é o Jesus colocou.
Se alguém diz que os cambistas representam necessariamente demônios específicos do crente, ele está indo além do texto. O texto fala de quê? De purificação do templo, do zelo pela casa do Pai, da denúncia contra a corrupção religiosa. É isso que o texto está falando. Então, ou seja, nem toda aplicação bonita, ela, de certa maneira, é uma interpretação fiel. Percebe? Por quê? Porque a alegorização livre, ela pode produzir uma mensagem muitas vezes emocionante, mas ela tem um risco muito frágil. Então, quando eu penso no perigo, qual que eu tenho que levar em consideração? Que a mensagem, ela pode até ser de uma maneira impactante, mas ainda assim ela ser desconectada com o sentido bíblico. Então, quando eu penso nessa questão de olhar para esse perigo da alegorização, eu tenho que pensar o seguinte, que a fidelidade ao texto, ela vale muito mais do que a minha própria criatividade. Entende? Então, isso tem que ter muito cuidado com isso. Então, você pode pensar, como que eu posso, de alguma forma, interpretar isso? Pensando já na interpretação bíblica, né? É, interpretar isso biblicamente, eu tenho que levar em consideração alguns passos. Primeiro, confirmar o que o texto realmente quer trazer de alegoria. Ou melhor, eu tenho que confirmar se ele é um texto alegórico. Por quê? Nem toda narrativa é alegoria. Isso é algo que eu tenho que considerar bastante. Nem toda figura ela é alegoria também. E nem toda comparação autoriza múltiplas correspondências. Segundo, onde já está bem apresentado aí, ler o contexto imediato. Então, ou seja, o texto ele está comunicando algo antes e depois? Qual que é o ponto central? Terceiro, identificar os principais pontos da comparação. Então, nós temos que tomar um cuidado de não criar nada sem correspondência. Então, nós devemos sempre identificar as correspondências principais para sustentar o texto. Quarto, interpretar cada elemento dentro do conjunto. O elemento não pode ser separado do ponto central da mensagem. Quinto, usar símbolos bíblicos com muito cuidado, irmãos. Tem que ter muito cuidado para usar símbolos bíblicos. Por quê? Porque esse ponto aqui é decisivo. Se o texto não sustenta, eu não devo afirmar aquela doutrina. Percebe? Sétimo, observar se o próprio texto oferece a chave de interpretação. Por quê? O exemplo de João 15 que eu já citei para você. O próprio texto ali, ele já traz a chave. Gálatas capítulo 4 também, o mesmo Paulo que apresenta a alegoria, ele traz o contexto. Apocalipse, por exemplo, ele usa muitas linguagens interpretativas ali. Então, ou seja, quando eu olho para isso, o que eu tenho que entender? Que a boa interpretação alegórica, ela não tenta de certa maneira, ser só profunda sem trazer realidades espirituais. Porque a profundidade verdadeira, sabe o que é a boa profundidade verdadeira? É ir onde o texto me diz que eu tenho que ir. É ir onde a leitura, e não ir além dela. Percebe? Então, eu não posso ir além dela nesse sentido. Então, um exemplo lá, esse exemplo de João, capítulo 15, de Jesus fala da videira e dos ramos aí, né? Ela tem muitas alegorias? Tem. Isso aqui já não é não é uma parábola. Ela tem muitas alegorias. Mas aí qual que é o ponto central que eu tenho que entender aqui? Não vou ler o texto com vocês para me delongar muito. O centro dessa passagem aqui é muito claro: permanecer em Cristo. Esse é o centro da mensagem, ok? Cristo aqui, ele é a videira verdadeira. Isso nos fala do quê? Que só Jesus é a nossa fonte. O pai aqui, nesse contexto, ele é o quê? Ele é o lavrador. Isso fala de quê? Cuidado, treinamento, poda, propósito. Então o pai está cuidando. Quem que são os ramos? São os discípulos. Isso fala de quê? Dependência. O discípulo não pode fazer nada sem a videira verdadeira. O fruto aqui, o que, que ele é o fruto? A evidência desse ramo está ligado à fonte. Então, a poda, qual que é o exemplo que ele fala também da poda? A poda fala do quê? Muitas vezes do tratamento de Deus para uma frutificação muito maior. Por quê? Porque a palavra aqui, ela faz o quê? Ela limpa, ela corrige, ela exorta, ela alinha. Então, ou seja, Jesus fala o quê nesse texto? Sem mim,
nada podeis fazer. Isso aqui, na verdade, é o ponto fundamental do Evangelho da Graça de Deus. Por quê? Até falando um pouco sobre a nossa fé, a nosso ponto de fé. A vida cristã, ela não começa com esforço humano, ela começa da conexão com Cristo. Então, o ramo, ele não gera seiva, o ramo, ele só recebe a seiva. Então, o ramo, ele não cria, o ramo, ele só permanece, ele só cria por permanecer conectado à videira. O ramo não produz fruto de si mesmo. Então, ou seja, o fruto é a correspondência da permanência. Então, isso aqui, na verdade, ele corrige uma religiosidade baseada em performance. E nós não vamos permanecer em Cristo pela nossa própria força. Nós frutificamos porque Ele, de alguma forma, nos conecta a essa grande vida. Então, a graça aqui, de certa maneira, ela não nos torna improdutivos. Pelo contrário, a graça aqui, ela nos conecta com a única fonte verdadeira, que é Cristo. Isso é muito importante a gente interpretar dessa forma, né? Usando esse exemplo da videira. Bom, o outro princípio, a interpretação da profecia, que é um ponto importante. Tudo é importante, né? Essas frases retóricas. Ah, Quando a gente fala dessa questão da interpretação profética, das profecias aqui, a profecia hoje, principalmente no contexto pentecostal, né, ela é muito mal interpretada. E muitas pessoas pensam que profecia é apenas previsão do futuro. Né? O irmão tem uma profecia para te entregar aqui uma palavra. Né? Mas só que no contexto bíblico, ela é muito mais ampla. Por quê? Porque profecia envolve falar da parte de Deus. Aqui já tem um ponto muito sensível. Então, o profeta, ele fala ao representante, que muitas vezes também fala do futuro, que é Deus, obviamente. Mas a profecia também, ela pode fazer outras coisas. Ela não só prediz o futuro. Às vezes uma profecia também, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o quê? Ela vai exortar sobre o pecado, ela vai chamar ali ao arrependimento, ela vai às vezes ali anunciar o juízo, ela vai talvez trazer um ponto de restauração na sua vida, percebe? Às vezes ela vai também revelar o Messias, ela vai apontar o reino e, claro, também tratando de eventos futuros. Por isso, interpretar uma profecia exige algum cuidado. Qual que era o cuidado que eles tinham naquela época ali? O contexto histórico, o público, a aliança que está sendo colocada, a antiga ou a nova aliança. Às vezes a profecia tinha vários elementos que eram colocados ali. Então, quando eu falo de profecia, eu tenho que entender a seguinte coisa, que profecia, na verdade, não é um convite para uma curiosidade descontrolada. Profecia, na verdade, é um chamado à fidelidade de Deus. Então, avançando aqui, até um ponto importante. Qual que é a natureza da profecia, professor? Bom, a boa profecia e a profecia bíblica correta, ela vai fazer duas coisas: o diagnóstico e o prognóstico. Bom, quando eu falo da profecia como diagnóstico, preste bem atenção nisso. Ela, ela sempre vai diagnosticar o presente, certo? Então, ou seja, o profeta, ele olha para a geração em que vive e ele vai falar da parte de Deus. O que ele vai fazer nesse contexto aqui? Ele vai, às vezes, denunciar o pecado, a idolatria, a injustiça, a religiosidade vazia. Então, ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está apontando a algo. Ele não faz apenas para prever, ele faz para confrontar. Entende? Então você vê lá, por exemplo, Isaías mesmo ali trazendo, né? Ouve, ó céus, ali ele vai fazendo profecias, né? Ouve, ó terra, porque fala o Senhor. O que ele está fazendo ali agora? Ele está fazendo o quê? Ele está dando um diagnóstico. Ele fala que o coração deles ficaram duro, eles se rebelaram contra Deus, né? E aí ele usa vários elementos ali dentro do texto de Isaías, capítulo 1. Então aqui, o que Isaías está fazendo lá nesse contexto de Isaías, capítulo 1, do versículo, se não me engano, 2 até o 4? O que ele fala? Ele dá um diagnóstico. Deus está trazendo um diagnóstico a respeito da condição daquele povo. Agora, a profecia como prognóstico, não lembra? Diagnóstico Deus está colocando. Então, quando você vai lá fazer, por exemplo, fazer um exame, vamos usar um exame de sangue, por exemplo. Ele dá ali o seu quê? Um diagnóstico. Ó,
o açúcar está com açúcar no sangue, a urina está com tais elementos. Então, ele está dando o quê? Um diagnóstico. Ele está contando algo que você tem na sua vida. Agora, a profecia como prognóstico, o profeta fala da parte de Deus sobre o quê? Sobre o futuro. Entende? Então, o que ele está fazendo ali? Pode ter juízo? Pode. Pode ter restauração também? Pode. Pode ter a vinda do Messias? Pode. Pode falar de um derramamento do Espírito? Pode também. Entende? Pode falar da consumação do reino? Pode. O próprio Isaías também fez muito disso. Isaías, inclusive, é um dos maiores profetas messiânicos que tem, porque ele é o que profetiza a respeito. O menino se nasceu, né? O filho se nos deu, né? Ou seja, o principado estava sobre os seus ombros. Então, Isaías, ele fala de juízo, de uma profecia que tem um diagnóstico, mas ele também fala de uma profecia com prognóstico. Então, aqui, claro, ele está fazendo ali, dentro desse contexto que eu estou usando para você, Isaías está fazendo um enunciado profético. Mas, aqui, o que é importante? A profecia não é apenas uma previsão fria. Ela sempre vai revelar o governo de Deus ao longo da história. Percebe isso? Por quê? Quando eu olho para isso, a profecia, na verdade, ela não é apenas prever o futuro, mas é comunicar a mente de Deus, seja no diagnóstico ou no prognóstico. Vamos lá, avançando. Então vamos lá. Profecia como diagnóstico. Quando a profecia ela funciona como diagnóstico, ela sempre vai revelar o estado de uma geração, tá? E aqui, gente, lembra, eu estou falando da profecia dentro do contexto bíblico. Não estou falando daquele irmão lá da sua célula, do seu discipulado, que de ter um dom de profecia, não. Mas também se aplica para ele, tá? Então, ou seja, aqui a profecia, ela não é apenas alguém que fala de eventos muitas vezes distantes. Profecia aqui nesse contexto do diagnóstico, ela é o quê? Ele é alguém que expõe o presente diante da luz de Deus. Então, o que que ele vai fazer aqui, quando Deus traz ali um diagnóstico? O que ele fala? Ele vai mostrar onde o povo se desviou, vai chamar o povo ali para o arrependimento, ele vai, de certa maneira, mostrar que a aliança muitas vezes ali foi quebrada. O que ele vai fazer mais ali? Ele vai revelar sobre, às vezes, algum rito, um culto que está sendo feito, entende? Então, tem textos lá, por exemplo, nem sei se eu coloquei, de Amós, né? Que ele fala ali a respeito de comportamentos que o povo de Israel estava fazendo. Então, Deus, ele faz o que ele nesse texto? Ele dá um diagnóstico. Ele está mostrando que Deus, ele está o quê? Confrontando o culto sem justiça, né? Música sem obediência, liturgia sem vida. E isso, muitas vezes, nos ensina algo muito claro. Que ele está nos ensinando aqui? Que nem toda atividade religiosa está agradando a Deus, como está lá nesse texto de Amós, capítulo 2. Então, ou seja, aqui o profeta, ele mostra que Deus não quer apenas culto externo, mas ele quer o quê? Um coração alinhado, com justiça, arrependimento. Então, ou seja, antes de aplicar uma profecia, eu preciso entender primeiro como que Deus ele quer falar comigo através daquilo. Aí, quando eu vejo, principalmente no contexto profético daquela geração, depois que Deus fala, eu extraio esses princípios para perceber qual é o coração de Deus. Ou seja, Deus está dando um diagnóstico. Você hoje está nesse status aqui. E esse é o seu comportamento. Aí ele vai julgar naquele contexto. Agora, quando eu vou para a profecia como prognóstico, o que vai mostrar nesse contexto? Ali ele pode ter juízo futuro. Ali, às vezes, ele pode ter uma restauração. Ali ele pode ter, ali, de certa maneira, uma vinda do Messias. Pode ter várias coisas nesse contexto. Várias coisas nesse contexto. Então, Deus, de certa feita, quando ele vai olhando para dentro da vida do homem, o que Deus quer fazer com o homem, na verdade? Ele quer sempre mostrar para o homem que a profecia, ela está sempre fazendo o quê? Um enunciado. Ela está sempre mostrando que algo vai acontecer. Então, quando a profecia ela mostra Deus revelando o desejo dele a partir de um prognóstico, ele está mostrando sempre algo futuro. Mas quando a gente olha, por exemplo, o Antigo Testamento, claro que toda a profecia aqui como um prognóstico, e é Deus governando os detalhes como um todo, a gente percebe que, por exemplo, o nascimento de Jesus não foi um acidente.
Deus não desejou, vou nascer lá em Belém. Não. A gente percebe que Deus já profetizou o lugar, o tempo, a linhagem, a promessa. Tudo já estava debaixo do governo de Deus. Você percebe como que Deus é lindo? Ou seja, quando aquilo se manifestou, que foi o nascimento de Jesus, aquilo só fortaleceu a profecia. Porque mostrava que Deus já estava ao longo da história, já trazendo o quê? Ele reagindo de acordo com a sua palavra. Ou seja, mostrando que Deus ele governa a palavra dele como um todo. E isso é muito importante, porque quando eu vou para dentro desses níveis aqui, até já avançando um pouco, dessa inspiração profética, olha que interessante, que a profecia ela vai mostrar alguns níveis de inspiração, que hoje a gente pode falar que, né, que é o espírito da profecia, o dom da profecia, o ofício do profeta e a profecia da escritura. Agora, essa distinção é importante, mas qual que é o cuidado que eu devo ter com ela aqui? A profecia, quando eu olho para dentro dela, ela sempre vai mostrar que ela tem o cuidado de Deus sendo colocado? Tem. Ela tem uma pessoa sendo transitada naquele contexto da profecia? Tem. Deus fala através das pessoas? Sim. Mas sempre fazendo o quê? Um anseio de Deus, uma visão profética. Porque é interessante que quando até Paulo coloca isso, né? Ele mostrando de como é que Deus, você percebe que assim, até a forma, geralmente isso é muito mais claro no Novo Testamento. A forma com que Deus coloca isso no Novo Testamento, às vezes até falando da boa profecia, Paulo tem até o zelo de colocar como ela deve ser interpretada. Ele falou o seguinte, por exemplo, quando é, tiver profeta entre vocês, o que você tem que fazer? Tem que julgar. Por quê? Por que julgar? Aí você está falando, não, Paulo não tem ali o profeta não tem a livre liberdade de falar e inspirar do que ele quer? Não. Por quê? Porque toda profecia ela tem que ser julgada de acordo com as escrituras. Por quê? Porque o próprio apóstolo Pedro, inclusive, ele fala que nos últimos dias viria os homens ali que iriam fazer interpretações escusas e pessoais. Então, ou seja, quando eu falo de profecia, eu estou querendo mostrar que ela não vai nascer de uma vontade humana, mas sempre uma boa profecia, ela nasce inspirada pelo Espírito Santo. Então, por isso, qualquer manifestação profética hoje, ela deve ser julgada à luz das Escrituras. Por quê? Porque o Espírito Santo nunca contradiz as Escrituras. Isso é um ponto muito importante. Então, o Espírito Santo, ele sempre inspira a palavra, e ele não desautoriza a palavra. Ele nunca vai ser contradizente um ao outro. Então, você percebe que dentro da Trindade, existe um respeito muito mútuo entre eles. A Trindade ela é muito ampla nesse sentido, de mostrar, claro, Deus sendo revelado de várias formas, com várias manifestações. O Espírito aponta para uma manifestação de Deus, o Pai também, o Filho também, mas todos eles respeitam aqueles que eles foram colocados dentro das Escrituras. E isso é muito importante, porque quando eu penso na designação dos profetas, há algo que eu quero considerar com você. A Bíblia ela vai usar várias designações aos profetas. O que é essa designação, professor? Ele vai chamar o profeta de quê? De homem de Deus. Ele vai chamar ele de vidente, de intérprete, vai chamar ele, como está na apresentação, de mensageiro. Então, o que esses nomes mostram, na verdade? Mostram o quê? Funções proféticas. Então, como homem de Deus, eles pertenciam a quem? A Deus. Como vidente, está falando que ele recebia o quê? Uma visão. Como mensageiro, está falando que ele falava o quê? Ele não falava em seu próprio nome. Ele falava no nome de outra pessoa, porque essa era a função do mensageiro. Então, como servo, está dizendo o quê? Que ele estava debaixo de uma vontade soberana. Como profeta, fala do quê? Que ele era o porta-voz de uma mensagem divina. Então, ou seja, isso nos ensina que o profeta bíblico, ele não era uma celebridade. Pelo contrário, ele era um servo da palavra do Senhor. Então, o profeta, ele não criava as próprias mensagens, ele entregava a mensagem. Por quê? Porque quando a gente olha para dentro da autoridade do profeta, a gente percebe que toda a personificação da sua mensagem estava ligada não só, e às vezes o próprio profeta, né, aqui, ele, às vezes eles até tinham
uma, uma característica exterior muito ruim. Não é interessante você olhar para isso? Isaías disse que andou nu, né? Jeremias era o profeta chorão. Eles usavam, eles eram estereótipos ali muito, muito estranhos, vamos dizer assim. Aí você pode falar, mas Deus não era melhor o Deus usar outros elementos para profetizar em vez desses homens aí? Não, é para mostrar que o poder está mais na profecia do que no profeta. Hoje em dia, não. A personificação do profeta hoje em dia é nostálgica, né? O profeta é sempre uma pessoa muito grande e a mensagem sempre é reduzida. Eu tenho que tomar muito cuidado com relação a isso, quando a gente pensa nisso. Agora, quando eu falo desse desenvolvimento do ofício profético, eu tenho que considerar algumas coisas, né? Quais coisas são essas? Um exemplo que é colocado aí bastante é o exemplo de Moisés. Porque Moisés, na verdade, ele, ele é a própria lei, né? Quando eu uso esse exemplo do ofício histórico aí, e aí uma das figuras talvez mais importantes que a gente tem dentro desse ofício, que é o próprio Moisés e Samuel também, mas Moisés, de um todo, ele é o ponto fundamental dentro da leitura bíblica, porque ele é alguém do qual Deus falou com ele. Então, quando eu olho para dentro olho a vida de Moisés, eu olho para alguém que foi muito singular na vida dele. Porque Moisés, na verdade, ele, ele é considerado como um profeta, né? Está lá em Números capítulo 12, mas ele também é alguém que recebe a lei. Então, ou seja, quando eu olho para dentro de Moisés, a gente percebe que ele tá ligado à formação da aliança mosaica, esse é o desejo de Deus, mas como um todo, essa lei que está sendo impressa no coração de Moisés, ele está sendo desenvolvida para trazer toda a base doutrinária daquele povo. A maneira com que aquele povo vai viver, até na maneira com que aquele povo vai se vestir, comer. Você percebe o zelo de Deus para com tudo. Agora, Samuel, que é um outro exemplo desse desenvolvimento de ofício profético, Samuel já é diferente. Por quê? Porque Samuel, ele representa esse, esse desenvolvimento desse ofício de uma maneira muito mais clara. Então, Moisés tecnicamente Samuel, todos os dois desenvolveram esse ofício profético. Entenda isso. Mas Samuel, especificamente falando a respeito dele, ele aparece num momento de transição entre os juízes e a monarquia, que inclusive o próprio Samuel que instituiu o primeiro rei de Israel. E foi por meio dele que Saul foi ungido, inclusive, né? Davi também foi ungido, né? Ou seja, a gente percebe aqui o papel profético se tornando o ponto central da vida espiritual do povo. Então, Moisés, o que ele faz? Ele estabelece a lei. Agora, os profetas, eles chamam o povo de volta ao espírito da lei que foi dado lá atrás a Moisés. Então, Samuel, na verdade, ele marca uma fase de restauração profética dentro do povo de Israel. Qual que é o ponto disso? A profecia bíblica, ela nunca foi separada da palavra de Deus. Por isso eu estou fazendo esse ensejo com você. Para te mostrar o quê? Que o verdadeiro profeta, ele chama o povo de volta ao Senhor. Esse é um ponto. Quando eu olho para isso, o que, que eu vejo aqui? A escola dos profetas. Eu amo isso. Porque essa escola desses profetas, elas aparecem como ambientes ali, né, de formação, até de preservação e até de desenvolvimento da sensibilidade profética de Israel. Então, até como já está descrito aí, a gente percebe que essa apresentação ela cita alguns lugares, por exemplo, como Ramá, Betel, Jericó, Gilgal, né? Ou seja, esses ambientes aqui, o que que eles falam? Que eles estavam ligados aqui com a formação do homem para servir ao Senhor em um contexto profético. Então, o objetivo aqui não é criar uma elite espiritual desconectada da palavra. Não era o desejo de Deus. Era manter vivo o espírito da lei, de educar de acordo com a vontade de Deus, de cultivar de acordo com a vontade de Deus, tudo em resposta ao Espírito do Senhor. Então, isso aqui nos ensina algo muito importante, né, para uma escola de ministérios. Qual que é?
que a formação espiritual não é apenas informação. Percebe? Então, assim, é necessário ter conteúdo? É, mas também é necessário ter o caráter. É necessário ter o conhecimento? É, mas é necessário também ter o quê? A submissão. É necessário ter o dom? É também, mas também é importante ter o fundamento. É necessário que eu tenha sensibilidade espiritual? É, mas também ter fidelidade bíblica. Então, você percebe? Porque uma escola de profetas sem palavra vai virar só um misticismo. E uma escola de palavras sem o espírito vai virar só um formalismo. Percebe que loucura? Então, ou seja, o propósito aqui é unir palavra e espírito. Então, o verdadeiro preparo ministerial forma gente que ouve e permanece debaixo das escrituras. Isso é muito importante. Por quê? Até avançando um pouco aqui, né? Quando a gente olha já dessas classificações aqui, a classificação, né, desses profetas. Quando a gente vai que pensando em profetas, você vai ver que às vezes existem profetas que são orais, que às vezes eles não são escritores como todos, né? Mas que de alguma forma eles até ministravam ali, traziam ali correção, direção, predição, palavra de sabedoria, né, no seu contexto. Mas eles não deixavam nenhum livro canônico escrito, né? Exemplo disso, a gente vê Natan, Gate, né, Eliseu, João Batista, né? Mas Natan ele confrontou Davi, né? Como está lá em 2 Samuel. Quando a gente pensa em Elias, Elias ele fez o quê? Ele confrontou Acabe e os profetas de Baal. João Batista é aquele que preparou o caminho do Senhor. Então, ou seja, quando a gente olha os profetas aqui, a gente vê que eles tinham uma função de instrução. Os profetas escritores, eles foram inspirados para registrar as escrituras. Já, como exemplo, são o quê? Isaías, Jeremias, né? Até os 12, os profetas menores também. Então, qual que é a diferença importante aqui? Porque a profecia escrita dentro do cânon da Bíblia, ela sempre vai mostrar o quê? Que a Bíblia é uma Bíblia inspirada. Então, a profecia bíblica escrita aqui, ela não é apenas uma memória espiritual. Ela é a própria palavra de Deus sendo preservada através da boca desses profetas. Então, quando eu olho para isso, eu olho de uma maneira muito importante. Como que eu vou interpretar isso com segurança? Bom, a profecia sendo interpretada com segurança, eu preciso ter algumas perguntas fundamentais que eu até coloquei na apresentação para você. Quem que recebe a profecia? Qual que é o propósito dela e que foi dirigida? Qual que é o contexto histórico? Profecia como digno. Então, assim, eu olho todas essas perguntas que eu tenho que fazer. Por quê? Porque quando eu penso em profecia, eu não posso arrancar ela de um contexto bíblico. Então, por exemplo, existe uma profecia contra a Babilônia. Por que eu tenho que interpretar isso de maneira muito clara? Porque ela foi interpretada dentro do contexto babilônico. Então, uma profecia contra, por exemplo, contra Edom, ela precisava ser entendida dentro do contexto de Edom. Uma promessa de Israel, ela precisa ser lida dentro da aliança, dentro do cumprimento bíblico. É isso que eu tenho que ler. Mas também nós precisamos fazer o quê? Distinguir o que é uma linguagem poética, simbólica e apocalíptica. Por quê? Um erro muito comum das pessoas ao ler as profecias é muitas vezes ler muito com literalismo seco e simbólico. Mas muitas vezes a profecia ela deve ser lida, sabe, sem esse sensacionalismo que a gente vê hoje, infelizmente, mas olhando sempre para a figura central do texto. Qual que é o desejo que Deus quer fazer? E aí isso até me remete à segunda coisa, que é muito importante para a gente adiantar o texto, que é o quê? O cumprimento profético. Por que isso é importante? Quando eu penso em cumprimento profético, uma pergunta essencial da profecia é o seguinte: quando que essa profecia vai se cumprir? Quando que ela vai ser manifesta? Isso é um ponto importante. Por quê? Porque quando eu falo de profecia, algumas profecias elas se cumpriram no tempo do próprio profeta. Outras se cumpriram no cativeiro. Outras se cumpriram na restauração de Israel. Outras, né, num período ali intertestamentário. Então, ou seja,
a gente percebe que o cumprimento dessas profecias, elas redundam bastante no contexto da palavra. Por quê? Quando eu penso em profecia, por exemplo, o Novo Testamento, ele traz muita luz de profecias que foram feitas, e boa parte delas se cumpriram em Jesus Cristo. Então, por exemplo, Pedro lá, ele lá em Atos mesmo, né? Ele prediz ali o que foi feito pelo profeta Joel, né? Ou seja, a gente percebe que o Novo Testamento ele é uma ótima chave de interpretação bíblica de coisas que já tinham sido preditas lá atrás, no Antigo Testamento. Então, quando o Novo Testamento ele interpreta a profecia, ele está fazendo o quê? Ele está mostrando que quem governa a leitura é a própria Bíblia, porque é o antigo, o novo, interpretando o antigo. Então, assim, você pode pensar, até um exemplo que está colocado dentro da sua apostila aí, né? O efeito dos picos de montanhas, né? Isso é muito importante, porque quando a gente pensa nisso, ah, às vezes a profecia, os profetas, né, falando dos profetas como um todo, muitas vezes eles viam ali os eventos futuros, né, como as montanhas, né, e uns dos outros ali como um todo, eles às vezes eles tinham a profecia entre os picos das montanhas e os vales. O que os profetas geralmente eles faziam? Quando a gente pensa que ele via os picos ali e os vales, isso está querendo dizer o quê? Que ao ler a maneira dele interpretar esses eventos, as profecias bíblicas e tudo que ele tinha como desejo de serem feitos, a gente percebe que o profeta também estava ligado muito a mostrar aquele momento que ele estava vivendo na vida dele particular. Por exemplo, às vezes alguns profetas eles falavam do que? Da vingança do nosso Senhor. Isso está mostrando com cumprimento. Agora, quando eu falo dessa profecia dos montes e dos vales, dos picos e dos vales, o que eu estou querendo mostrar? Que, que todo princípio da profecia ele é cristocêntrico. Porque eu sou o Deus dos montes e sou o Deus dos vales. Porque os profetas e Jesus, por exemplo, um exemplo de profeta que a gente tem aí é o próprio João Batista, que ele é o profeta que ele se foi permitir sua mensagem aonde? Lá no deserto. A maior parte dos profetas eles viviam lá, viviam a sua experiência longe das pessoas ali, do contexto civil das pessoas ali. Por quê? Porque é onde eles iam para esses montes para ter a revelação divina, para falar a respeito de tudo aquilo que Deus está querendo colocar no coração do homem. Mas sempre lembrando que o princípio de toda a revelação é Cristo. Cristo é o centro da revelação bíblica. Então, hoje, quando a gente olha para dentro do contexto da palavra de Deus, nós precisamos ter o cuidado. Cristo, ele é o centro, mas eu jamais devo, de alguma forma, forçar textos para tentar trazer teologias de acordo com o meu bel prazer. Então, quando a gente olha para dentro das profecias bíblicas, a gente percebe que ambas elas foram tragas para referendar Jesus, para referendar a mensagem bíblica. Hoje, muitas vezes, os profetas desse novo tempo hoje, o que eles querem fazer, de alguma forma? Eles querem que Cristo, na verdade, seja um instrumento para a interpretação daquilo que eles querem. Para o carro novo, para a casa nova, mas Cristo não precisa ser inventado dentro do texto. Ele precisa ser apenas respeitado. Porque toda profecia, toda palavra, toda designação bíblica, ela traz como ênfase um só desejo: Deus ser revelado através de uma única pessoa que é Cristo. As escrituras vão apontar para ele. Então eu sei que muitas vezes a Bíblia ela vai usar muitos simbolismos, né, muitas profecias, muitos contextos, né, como eu já falei para vocês com números e exemplos e parábolas, e alegorias, né? Mas chegando aqui ao final dessa matéria, eu quero te deixar uma mensagem, né? Que o propósito dessa disciplina é mostrar que, primeiro,
ela é uma grande ciência, mas essa ciência ela possui princípios, métodos, né? E esses métodos, qual que é o ponto dela? Mostrar Cristo. Olhar Cristo através de tudo isso. Por quê? Porque a boa interpretação bíblica, ela não diminui a verdade espiritual, pelo contrário, ela protege essa verdade espiritual. Então, às vezes alguns podem interpretar a hermenêutica como alguma coisa fria, né, ou só com uma reverência técnica, mas pelo contrário, isso é um zelo, é uma forma de tratar a palavra de Deus com amor, com zelo. Então, algumas das pessoas, por que que a gente tem, é importante ter essa matéria do seminário bíblico? Para mostrar para você que a Bíblia, na verdade, ela é um livro muito gracioso, muito extenso, mas também que ela é um livro de preservação do próprio coração de Deus, né? Então, eu quero trazer isso para que você tenha uma boa interpretação bíblica, sem ter ali uma hermenêutica para só apagar uma teologia ali que você acabou de inventar, não. Mas, pelo contrário, é para revelar o coração de Deus. Amém? Eu quero encerrar orando por você, para que de fato o Senhor possa conduzir você nessa verdade, nessa interpretação bíblica, para que você jamais fuja desse zelo pela mensagem, pela revelação e pela palavra de Deus. Amém? Deus, eu quero abençoar esses alunos que estão aí, ó Deus, Pai, em Angola, declarando a Deus, Pai, o favor de Deus sobre eles, para que eles possam, ó Deus, fluir nessa verdade, na interpretação bíblica, e que o Senhor, ó Deus, Pai, possa conduzir eles com zelo, como obreiros que manejam bem a palavra da verdade. É assim que eu oro e profetizo para cada um deles, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, que vocês continuem seguindo aí dentro desse seminário, uma interpretação profética, sendo instrumento para essa geração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos.